Alô, sejam bem-vindos! Meu nome é Aline e hoje a gente vai falar das etimologias das palavras. De onde que elas vêm, pra onde elas vão, o que comem. Mentira, hoje a gente vai só realmente ir mais a fundo em alguns exemplos, dar algumas dicas para que vocês mesmos costumem fazer esse processo de pesquisa, de procurar as origens das palavras. Então hoje a gente vai falar justamente sobre etimologia. Aqui no YouTube tem uma professora que eu acompanhei por muitos anos, adoro muito o canal dela, que é Deutsch und Deutschland, a Ingrid, e lá eu acho que ela sempre já me deu muitas dicas, e por ela ter estudado sociologia também, ela também nas aulas dela online, nos vídeos, sempre comentou de onde que vinha essa palavra, por que que ela era assim, de onde que estava vindo uma história, ou então de outras línguas e influências. Sempre adorei muito aprender palavras novas também por esse lugar. Quando a gente tá aprendendo uma palavra nova, a gente geralmente vai memorizar ou porque a gente tá escrevendo muito e memorizando decoreba, ou porque ela tinha uma presença, uma situação, a gente passou por ela, viveu aquilo, entendeu um contexto, tinha imagens, tudo ajudou pra gente memorizar fluidamente, que é o que a gente gostaria e deseja. Mas nem sempre é assim, e eu acho que quando não é assim, pode ajudar muito a gente ir pela palavra em si. Às vezes tem um sufixo, um prefixo, uma história, vem do latim, vem daquilo outro, tem alguma carga nela que pode contar muito pra gente e ajudar inclusive em outras palavras, porque a gente já sabe nesse canal aqui que o alemão tem compositas, então aprendi uma palavra aqui, ela me ajuda em outras palavras, porque uma palavra compõe e forma outras palavras, então pode ser muito útil a gente começar a descobrir e pesquisar a origem de uma, que talvez já é a origem de várias outras. Para nossa aula e vídeo de hoje, eu vou estar usando aqui, pela primeira vez, uma tentativa da gente usar um quadro branco em aula que vocês vão ver e eu vou escrevendo e a gente vai anotando juntos. Mas também para deixar uma dica aqui para vocês que vocês também podem usar vários aplicativos como esses aí para vocês estudarem, vocês mesmos fingirem que vocês estão ensinando. Nada melhor do que ensinar, ou pelo menos praticar o ensinar para memorizar, para aprender ainda mais alguma coisa. Então, tem um aplicativo Freeforms da Apple que eu adoro, acho que ele é um ótimo aplicativo. Tem também o Explain Everything, muito legal. Tem vários whiteboards que vocês colocam. Whiteboard pode vir em aplicativo, pode vir em algumas versões da web também interessantes que vocês podem usar. Se de tudo não for interessante, lembrem que qualquer papelzinho ou post-it como esse já vai funcionar para vocês fazerem basicamente o que eu vou fazer aqui, que são mind maps. Eu acho que existe em alemão uma das coisas que a gente já comentou muito aqui em alguns vídeos, dicas pra gente aprender palavras novas, a gente comentou dessa estrutura já também, não só de cartões, Anki, Memoreba, mas também da gente ir fazendo mind maps, essa palavra que deriva dessa e que me lembra essa e que tem esse sinônimo e que tem esse oposto. Aí a gente vai formando umas árvorezinhas de muitas raízes e cada palavra vai influenciando outra e aí a gente conecta um conhecimento que a gente já tem, às vezes esquece, ele tá perdido, mas a gente sai ligando os pontos, dando pingos nos is, como diz a gente. Also, vamos começar com um exemplo. Eu vou colocar aqui Inhalt. Essa é uma palavrinha que eu gosto muito e se vocês pararam para perceber, qualquer começo de livro didático traz justamente isso, porque Inhalt pode ser inclusive o nosso sumário. É o assunto, o conteúdo, é o que está in, é o que está dentro, e o que é literalmente um halt. Se a gente começar a puxar aqui vários outros sentidos e fazer o nosso mind map, eu vou puxar o in, que é dentro, não preciso traduzir, acho que eu tô ciente. Tem o halt, que vem do verbo halten, que é literalmente segurar. Aí eu já puxo aqui, por exemplo, uma Bushaltestelle, que é a parada do ônibus. Aí eu já vou pensando em outros verbos, em outros nomes, em outros adjetivos, se vier também na nossa cabeça, que vão me dando suporte para, principalmente em alemão, entender que esse verbinho aqui, ele pode acrescentar outras camadas de sentido menos óbvias do que só a tradução literal de um dicionário, que é segurar. Por exemplo, já que eu estou aqui no meu mind map, eu posso fazer algo do tipo, aqui tem um assunto, aí aqui tem as linhas, aqui tem as páginas, e aí eu lembro que isso inclusive pode ser um sumário. Então a gente vai juntando um monte de informações,
Mas a gente pode parar e se perguntar sempre de onde vem halt? De onde que vem o in? De onde que vem tudo isso? Inclusive pensando que se vocês conhecem inglês, outras línguas germânicas, digamos assim, é muito legal saber as comparações, saber o tanto que elas se parecem, saber que o alemão seria um paizão do nosso inglês, e aí vai ter muitas coisas que só depois da gente talvez aprender alemão a gente vai entendendo de onde que elas vêm, also woher stammen sie? Por exemplo, lá do inglês, que uma vez a gente aprendeu e agora a gente entende elas e a origem delas daqui. Como que seria origem agora? Vou escrever aqui também Herkunft. A gente, inclusive, perguntaria lá no nosso A1, woher kommen Sie? Essa é uma estrutura que eu decorei, então eu posso colocar aqui também, é uma frasezinha que eu já sei. Woher kommen Sie? Já aprendi que esse woher é de onde. O wohin é para onde e o wo é somente um onde. Então, esse her, ele é importante para mim porque ele é de onde. Então, real. Dessa palavrinha, eu tiro outras que são muito parecidas e que eu já li e vi em algum lugar. Por exemplo, eu já vi aqui, em vez de ser Herkunft, eu já vi Unterkunft. E isso quer dizer um lugarzinho onde eu estou protegida, onde eu estou abrigada. É literalmente o meu abrigo, é o meu Unterkunft. É onde eu estou embaixo desse Kunft, não mais de onde eu vim, desse Herkunft, da minha origem, e sim ali onde eu estou por baixo, protegida, o meu abrigo. Agora, eu já vi também Ankunft, talvez todo mundo que viajou já viu isso daqui, todas as chegadas, todo avião que decola tem que chegar, então quando ele chega, literalmente as chegadas a gente entende por Ankunft. Então, tudo isso aqui que eu estou chegando, eu aterrisei. Ou então, Auskunft. Muda só esse comecinho, mas já muda muita coisa no sentido, porque aus, apesar de ser tá saindo, pensem que tá saindo alguma coisa, eu estou dando alguma coisa, e nesse caso, uma informação. Então, Auskunft, zum Beispiel, bitten. Eu estou pedindo informação. Ich bitte um Auskunft. Isso daqui é tudo para vocês verem como esse Kunft, eu só vou conseguir entender tudo que ele pode ser em potencial se eu analisar todas essas outras palavras que ele pode estar empregado também. E como ele muda de acordo com her, com unter, com an, com aus. Essa é um pouquinho da ideia que a gente quer fazer quando a gente quiser pesquisar as etimologias, não necessariamente só saber um passado histórico, ou só saber o que é um prefixo ou sufixo, ou só saber qual outra língua influenciou, ou então talvez ter uma história de uma fábula, de um evento que aconteceu. Muitas vezes sim, mas muitas vezes é isso aqui que a gente pode começar a fazer para a gente ter os nossos mind maps e a gente começar a ter sentidos em comum, entender o halt de um jeito diferente e o Kunft de um jeito diferente, sem necessariamente querer só traduzir sempre. Eu não sei vocês, mas eu às vezes vejo palavras e eu fico me perguntando o porquê delas. No nosso último podcast, onde a gente falou da nossa viagem ao Brasil e a gente fez uma lista de prós e contras, a gente também acabou comentando um pouquinho sobre nach und Vorteile. Então, basicamente, tudo que é um pró é um ponto positivo e tudo que é um contra é um ponto negativo. E a gente costuma falar Vorteil, algo que é antes, a gente já viu que vor é literalmente antes, então é algo que é before, antes, literalmente, ou algo que é negativo, algo que é um contra, a gente chama de Nachteil, literalmente o que está vindo depois. Danach oder somente nach. É sempre um depois. Então foi uma perguntinha que a gente discutiu nesse podcast, inclusive. Eu perguntei pro Henry, fiquei pensando, estranho isso, que eles não estão tratando como pontos positivos ou negativos, mas na lógica dos alemães é como se fosse algo que tá vindo antes e algo que tá vindo depois. Então, tudo que tem antes, tudo que tem talvez antes desse risco que eles marcaram na cabeça deles é algo mais positivo. E tudo que é consequente, tudo que tá depois do outro lado, é algo mais negativo na cabeça deles. Essas são nuances que não necessariamente estão sempre precisando estar perto do sentido daquilo que a gente já conhecia. Ah, é vor, então é antes? Não, Vorteil já ganha um outro sentido, uma outra camada de ser a parte, Teil, que vem antes, mas isso quer dizer ponto positivo e não necessariamente o ponto que vem antes.
Mas por que não começar a analisar um pouquinho as coisas mais no robusto do alemão de o que tá vindo antes, o que tá vindo depois, e como essa lógica se estabelece na cabeça deles, como as preposições de antes, depois, em cima, embaixo, elas são muito presentes para atribuir sentido, igual aqui no nosso unter, an, auf, her, tudo isso é válido. Outra que eu adoro é Ursprung. Quando a gente fala do começo de tudo, das causas, do Big Bang, onde que a coisa se start, é ali no Ursprung. A causa, o motivo. Então a gente tem algo que é ua, a gente geralmente usa o ua para algo que é ultra velho, uralt. Eu tenho a minha mãe, por exemplo, meine Mutter, aí eu tenho a minha Oma, meine Großmutter, e aí, como que seria a minha bisavó? A gente falaria Uroma, ou Urgroßmutter, Urgroßvater. E uma tataravó, aí vai uma lista de ua infinita. O tanto que vocês quiserem, basta acrescentar esse ua. Então, o que é um Ursprung? É literalmente do verbo pular, springen, e ali eu tenho ua de o que vem antes do pulo. É esse momento ali, desse impulso. Eu acho isso muito lindo. Eu acho isso no alemão uma das coisas que é muito legal a gente descobrir isso, e provavelmente em toda língua vão ter descobertas assim, mas em especial no alemão, o quanto às vezes uma coisa não faz tanto sentido, mas se a gente parar, pensar, analisar, começa a ter um brilho assim de qual que é a origem das coisas. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links de alguns artigos interessantes que eu li, pesquisei, que podem ajudar vocês também a entender e talvez ver outros exemplos ou entender outras histórias, Geschichte. Eu quis trazer hoje muito isso aqui do nosso mind map, que vocês podem começar a usar, não só para saber de onde essas palavras vêm, mas como que elas se conectam e como que talvez a origem de uma ajuda a gente a entender o significado de outra também. Pra gente finalizar, eu pensei de dar mais alguns exemplos, por exemplo, no nosso último vídeo, aquele grandão onde a gente teve muitas visualizações, inclusive, é um vídeo muito legal, já meio antigo, mas muito legal, onde eu falei de palavrões em alemão. O alemão é uma língua, às vezes, muito criticada, tem muitos hates de fum, tem muitos memes, então esse vídeo foi uma resposta a esses hates todos, e foi muito legal, porque cativou muitas pessoas também. E eu acho que lá a gente passou por vários assuntos e agora a gente tá fazendo videozinhos pra se aprofundar em cada um desses assuntos ou em cada uma dessas dicas que eu já tinha dado lá. Lá eu já tinha comentado, por exemplo, de vocês irem se perguntando as origens das palavras, como por exemplo, Bürgermeister. Aí a gente comentou que um Burg era aquelas vilas da Idade Média, onde tinha um castelinho, então um Burg era o que era uma comunidade, uma cidade, digamos assim, para aquela época. E aí quem era o prefeito, quem era o dono, quem era o mestre, o Meister, era o Bürgermeister. Esse nome fica e esse nome ainda existe até hoje para prefeito. Não necessariamente é Stadtmeister, por exemplo, ou alguma outra coisa assim, mas ainda é um nome que remete a um sentido que pra gente, se a gente só colocar no dicionário, a gente traduz, ok, Bürgermeister é prefeito. E isso a gente perde muito colocando só no dicionário e só decorando. Em vez disso, a gente poderia estar pensando, nossa, mas Burg é o quê? E Meister é o quê? E isso eu vou colocando porque eu posso tirar daí outros jogos e símbolos. Acho que se não me engano, tem o Burgermeister que em vez de ser burger, ele é um burger mesmo, é tipo o nome de um restaurante comum, um fast food aqui de hambúrguer. Então, ele faz essa brincadeira e eu acho que é muito interessante quando a gente reconhece essas brincadeiras para fazer parte desse jogo também e montar palavras novas e saber de onde elas vieram. Essa foi uma palavrinha, um exemplo do vídeo passado. Esse vídeo eu acho que dá pra gente comentar algumas outras, como por exemplo os próprios dias da semana. É uma coisa que eu faço com os meus alunos também, talvez é algo muito básico se você já é uma pessoa mais avançada e já passou por isso, mas se vocês estão começando pode ser interessante. Dias da semana geralmente eles são muito ali originários de planetas, algo muito comum, por exemplo, em espanhol, se não me engano, e também talvez em francês. Em português a gente decidiu falar segunda, terça e quarta, e aqui em alemão eles têm uma origem que é meio misturada, mas é muito engraçado porque igual o inglês e igual o espanhol, esses que vêm dos astros, o alemão também teria alguns desses. Então, Sonntag não é à toa, que é o Tag, o dia de Sonne, do sol. Montag, dia da lua, Mond.
E aí tem alguns outros que parecem ser menos óbvios, por exemplo, o Mittwoch, que é o meio da semana, tudo que é Mit, e Woche, que é uma semana, então Mittwoch, o que é o fim de semana, literalmente Ende, das Wochenende, e ali a gente tem terça, que é Dienst, geralmente é um serviço, literalmente o nosso turno, por exemplo, Nachtdienst ou Spätdienst, é uma pessoa que está trabalhando em turnos de noite, em turnos até mais tarde, então Dienstag é um dia de trabalhar mesmo, um dia de serviço. E aí a gente tem Donnerstag, igual o inglês de Thursday, a gente tem o Thor, a gente tem o dia do Thor, Donner em alemão é o trovão, e Freitag é, pelo menos pra mim, eu sempre achava que era o dia livre, né, sextou, é Freitag. Frei é livre mesmo, mas não é Freitag. A origem, inclusive, é da deusa Freia, mais uma deusa aí da mitologia nórdica, igual Thor. A gente também tem a Freia, e aí daí vem Freitag. Então tem muitas coisas pra gente ir conhecendo, pra gente ir revisando de dias da semana, de coisas básicas às vezes, ou talvez coisas mais avançadas, que dá sempre pra gente se perguntar de onde que vem. Woher stammen die Wörter? Outra forma muito simples de identificar, por exemplo, de onde que vem a origem de alguma coisa são os sobrenomes aqui da Alemanha. A gente tem Herr Schneider, ou então várias outras, como por exemplo o meu avô que falava Schumacher, e é Schumacher, então ele é um Macher, ele é um fazedor de sapatos, um Schneider é quem tá cortando, é um alfaiate, então a gente consegue ver, inclusive nos sobrenomes mais antigos e tradicionais, origens de uma profissão, origens inclusive de um verbo, talvez, e tudo isso significa que a língua alemã, ela é maravilhosa e a gente consegue ver sempre a origem, woher sie stammen. E tem agora uma palavrinha aqui no final que é uma das minhas favoritas, eu acho ela muito bonitinha, que seria freiwillig, algo que é voluntário. Eu posso falar o will, aquele verbo modal do wollen, ich will, eu quero, então algo da minha vontade, do meu desejo, algo que é livre, algo que é frei, e toda vez que tem esse ich no final, é finalzinho de adjetivos, por exemplo, neugierig, begierig. E aí tem uma palavrinha que é a sinônima dela, que é ehrenamtlich. De novo, essa é uma dica de finalzinho ich, essas duas coisas soam, inclusive, igualmente. Esse ICH, inclusive, muito parecido com o nosso IG. Ich, soa muito igual. A gente pode falar sempre, talvez com algumas exceções de algumas palavras, mas a gente sempre pode falar algo assim. Ruhig, eu estou calma. Sonnig, está ensolarado. E isso são com G. Mas eu também posso falar aqui, ich bin zum Beispiel glücklich, eu estou feliz. Então, adjetivos, advérbios, geralmente eles vão ter essas terminações de IG ou da ICH e com esse sonzinho de ich. Então, sonnig, ruhig, freiwillig oder ehrenamtlich. Esse daqui eu acho muito bonitinho porque talvez vocês já viram esse Amt em vários lugares. Por exemplo, a gente acabou de falar de Bürgermeister, então a gente tem o Bürgeramt. Tudo que é Amt é como se fosse um órgão, um serviço ali para a comunidade, político, de organização. Por exemplo, Amt oder Behörde, a gente tem muitos desses órgãos oficiais. Ausländerbehörde, a gente vai tratar lá nesse lugar de assuntos para Ausländer, de imigrantes. Ou a gente tem o Bürgeramt. Um Bürger é um cidadão, igual a gente já viu no Bürgermeister, é quem está sendo o mestre de todos, é o nosso prefeito, e um Bürger, ele é só um cidadão normal, e um Bürgeramt seria esse órgão do cidadão aqui deles. É um lugar muito importantezinho que a gente vai resolver burocracias. Basicamente, aqui eu tenho, então, algo que é do Estado, é um órgão, é para um instituto, é para alguma coisa de ordem de governo, de ordem mais estatal, e tem esse ERA, que é a honra. Então, eu tenho, de fato, um serviço que eu faço para a comunidade por honra. Simplesmente um honorário. E que é, então, um trabalho voluntário. Freiwillig oder ehrenamtlich. Essas são palavrinhas que eu gosto de pegar. Peguei algumas só como exemplo para a gente fazer essas reflexões. Vocês entenderem como que a gente pode fazer esses jogos aqui, esses mind maps. Não precisa ser bonito, não precisa ser num digital, pode ser num papel, não precisa ser para sempre, inclusive. Eu acho que o fazer
É um momento onde vocês estão fazendo muitas sinapses nas cabeças de vocês, não precisa ser nem escrito, se vocês já estão no nível de lembrar de palavras e mentalmente fazer esse mapa mental, pode ser muito rico e muito legal. Tentem sempre antes de ler um texto, ver uma série ou que vocês estão lembrando, revisando palavras, conectar outras palavras, outras partezinhas de palavras nesse mapa mental, ou então nesse mapa assim que vocês podem de fato escrever e fazer ele digital nos aplicativos que eu comentei aqui também. Eu acho que é isso, deu pra vocês terem uma ideia. Sugiro que vocês olhem aqui os links que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês lerem e se aprofundarem ainda mais. E por favor, escrevam nos comentários se alguma das coisas que eu falei ainda ficou confusa ou se tem alguma outra conexão que vocês pensaram daí, alguma outra, literalmente, palavrinha que se conecta com outra, ou talvez vocês tenham uma palavra que tem um histórico, uma história que eu não conheço, e pode ser interessante a gente trocar figurinhas aqui juntos nos comentários. Eu vou adorar ler e responder vocês. Um beijo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijão!